programa Saber Direito desta semana é com a professora Mônica Guzmão. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Bom, pessoal, mais uma vez aqui nós estamos tratando da matéria Direito Empresarial. Meu nome é Mônica Guzmão e agora nós vamos tratar nessa quinta aula na verdade, das inovações existentes na Lei 8.101 de 2005, principalmente provocadas pela Lei Complementar 147 de 2014. É bom que nós pegamos o link, na verdade, da segunda e terceira aula e fechamos com essa última, que vimos alienação fiduciária, enfim. Então, vamos lá. Primeiro, analisar o artigo 49, parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário, em contrato de compra e venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, prestem atenção agora nessa parte final, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Pois bem, como tratar o artigo 49, como entender a mens legis do artigo 49, parágrafo 3º, e como cotejar o artigo 49 com um dos artigos do Decreto 911. Bom, o que nós vimos? Vamos pegar dois exemplos para ilustrar de forma, eu acho que é uma melhor ilustração. Nós já vimos que os contratos de leasing e alienação fiduciária em garantia, os credores, no caso de eventual inadimplemento do devedor, não se sujeitam ao plano de recuperação. Isso tudo por quê? Se um credor de alienação fiduciária em garantia, descumprido o contrato, nós vimos que transferência da titularidade do bem, a propriedade deixa de ser resolúvel, se torna uma propriedade plena. Ele tem direito, se houver pedido de recuperação do devedor, de reaver o bem através da ação própria. Em tese, uma ação de busca e apreensão, alguns admitem outras ações possessórias, enfim, reintegração. Da mesma forma, credores de contratos de leasing. O arrendante, quando celebra um contrato de arrendamento mercantil ou leasing e coloca o bem à disposição do arrendatário, quem detém a propriedade plena do bem é o credor. Se, ao final do contrato, o devedor optar pela cláusula de aquisição do bem, aí sim o devedor passa a ser o titular do bem. Então, caso ele exerça
a cláusula de opção de compra, com pagamento do valor residual, enfim, ele passa a ser o titular do bem. Então, no exemplo, o arrendatário celebra um contrato de leasing, pede recuperação judicial, é empresário, regular, enfim, e o juiz concede a recuperação judicial. E nesse meio tempo, ele para de cumprir, ele deixa de cumprir esse contrato de leasing. O credor vai ter que se habilitar, o arrendante, na recuperação? Não, ele é o titular do bem. Então, que direito esse arrendante tem? De pedir, de reivindicar esse bem através de uma ação de reintegração de posse. Bom, o 49, parágrafo 3º, na parte final, é extremamente importante, ele faz uma ressalva. Não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Bom, então, vamos para a nossa linha do tempo. Pedido de recuperação judicial, requisitos da petição inicial, despacho de processamento. O artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Recuperação e Falências, Lei 11.101, mais ou menos diz o seguinte: deferido o processamento da recuperação, o empresário ele tem que ter o seu plano homologado em até 180 dias. Se não tiver essa homologação, a lei diz de forma, o juiz de ofício, de qualquer forma, ele vai reabrir o prazo, na verdade, ele vai levantar, melhor dizendo, ele vai levantar a suspensão das ações e execuções contra o devedor. Então, em resumo, ele pede a recuperação, ele observa os requisitos da inicial, o juiz despacha o processamento da recuperação. Do despacho de processamento, ele tem que obter a homologação em 180 dias. Se não obtiver, o juiz, a lei impõe que o juiz determine de ofício o levantamento da suspensão das ações e execuções. Agora, é claro que, se nós, mais uma vez, nos apegarmos à literalidade da lei, 180 dias são 180 dias. No dia seguinte, as ações e execuções suspensas voltariam a correr. A tese majoritária mitiga o rigor do artigo 6º, parágrafo 4º. Dependendo da hipótese, o juiz pode prorrogar esses 180 dias. Dependendo, ele não obteve a aprovação do plano, a homologação do plano, por fatores que não dependam da sua vontade, e sim de terceiros. Então, admite-se a mitigação, a relativização desse prazo de 180 dias. Então, o que nos diz o artigo 49, parágrafo 3º? O credor fiduciário, alienação fiduciária em garantia, e o credor, o arrendante, contrato de leasing, eles não são credores que se sujeitam ao plano. Eles têm o direito sobre a coisa, são titulares daquele bem, claro, na alienação fiduciária, havendo a impontualidade, o inadimplemento com a consolidação da propriedade nas mãos do credor. Então, o 49, ele prevê, como nós já vimos,
Contudo, durante esse prazo de 180 dias, que prevê o artigo 6º, parágrafo 4º, não se admite a venda ou a retirada do estabelecimento dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Vamos pegar o exemplo da Varig. Varig inicialmente pediu recuperação judicial. Se o artigo 49, parágrafo 3º, não fosse observado, a Varig era uma empresa aérea. A maioria das aeronaves são lisadas. Se não houvesse um artigo para blindar, para, na verdade, admitir a possibilidade da aprovação do plano, os credores cujos contratos não fossem cumpridos, durante os 180 dias, teriam que direito reintegração de posse sobre as aeronaves. Isso inviabilizaria de plano a recuperação judicial. Então, na minha opinião, o artigo 49, parágrafo 3º, vai ao encontro do espírito da lei, da mens legis, tutelar os princípios da preservação da função social da empresa e admitir, efetivamente, gerar condições para que o empresário possa se recuperar. Então, até então, era o que nós tínhamos. Atualmente, artigo 6º-A do Decreto 911/69. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor, nos termos da Lei 11.101 de 2005, não impede a distribuição e a busca e a apreensão do bem. Então, antes de nós efetivamente enfocarmos o artigo 6º, vamos à nossa primeira pergunta. O pedido de recuperação judicial impede o pedido de bem oriundo de contrato de alienação fiduciária em garantia ou leasing? Parece combinado. Efetivamente, o Lucas estava bem antenado. O que o Lucas questionou? Se o pedido de recuperação judicial impede o ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão ou ação de reintegração de posse. Bom, vamos por parte. Os contratos de alienação fiduciária, contratos de leasing. O devedor, se pedir a sua recuperação e continuar cumprindo os contratos, nenhum efeito. A recuperação não vai produzir nenhum efeito, nenhuma inovação em relação à alienação fiduciária e contratos de leasing. A grande questão é, inadimplido o contrato de alienação fiduciária, inadimplido o contrato de leasing. Os credores têm assegurados por força da primeira parte do artigo 49, parágrafo 3º, o direito de reivindicarem o bem na alienação fiduciária, ação de busca e apreensão, contrato de leasing, reintegração de posse. Com a seguinte ressalva: contudo, se o pedido for feito durante aquele prazo de suspensão das ações e execuções, e se o bem for essencial à atividade para o desenvolvimento da atividade do devedor que pediu, que requereu a recuperação, aquele bem não pode ser vendido. Aquele bem não pode ser retirado do estabelecimento do devedor. Então, inicialmente,